a gente já vai acessar direto a plataforma que eu quero mostrar para vocês as funcionalidades que estão disponíveis ali, tá? Então, a gente vai fazer todo o passo a passo de acesso. Esse aqui é o meu navegador que está configurado, tá? Tem uma particularidade também que quando você vai cadastrar a máquina, se você muda de navegador, pode ser que ele não identifique o cadastro de máquina. Então, por exemplo, esse aqui é o meu navegador padrão para fazer envio de eFIP. E aí, se eu mudar para um outro navegador, pode ser que ele não identifique que isso aqui tá cadastrado e é importante que você guarde o token da máquina. A gente vai falar sobre isso também mais na frente, tá? Então, eu vou acessar ali o site. Deixa eu mudar aqui. Vou acessar ali o site, conectividade CP versão 2. Tá, bora lá. Quais são as funcionalidades novas no conectividade, tá? Você vê que esse conectividade acabou sendo um Frankenstein. Eu brinco que ele é um Frankenstein porque ele tem parte novo e parte velho, tá? Então, o que que tem de novo no conectividade? O que que tem de novo? Caixa postal, manter máquina, registro, esse aqui é aquele registro de certificado para quem está com certificado novo, tá? E também procuração, tá bom? Procuração, são os serviços novos, tá? Se você for no manual, esses aqui são serviços novos, ambientes novos, tá? Tudo novo. O restante aqui é coisa que veio da plataforma antiga. Eles fizeram uma incorporação aqui nesse site, tá? Então, o menu empregador, se eu acessar o menu empregador aqui, ele vai me levar direto para o site antigo do empregador, tá bom? Então, vamos lá, bora olhar cada um desses. A caixa postal, o que eu vou ter aqui na caixa postal? Quando eu acesso ali, se eu não tenho a máquina cadastrada ou se eu não tenho Kryptonita habilitado, ele já vai me dar o aviso que eu não tenho Kryptonita disponível aqui nessa máquina, tá? No caso, como eu falei, o meu já está configurado. Então, eu vou só selecionar aqui o certificado que eu quero utilizar. E ali em cima já aparecem os dados do meu certificado, tá? Essa aqui é a mesma caixa postal que vocês já conhecem, só que ela está com uma nova cara, tá bom? Então, no menu principal, ele dá ali as funcionalidades e o que tem disponível nas mensagens institucionais. Nas mensagens institucionais é onde a Caixa manda ali aqueles recadinhos para nós, né? Por exemplo, eles já disponibilizaram aqui, né, um acesso via conectividade para o MEI. E aqui ele manda ali as informações relacionadas, tá? Nova mensagem é por onde eu faço o envio da GFIP ou GRRF, e para envio da CFIP, o campo nova mensagem, né, ele é um campo obrigatório, o nome da mensagem é um campo obrigatório, o que não era obrigatório na versão anterior, tá? Então, se você não colocar um nome aqui, você não consegue enviar, tá? E aqui, com relação ao envio, a gente já vai falar sobre isso, mas é importante, se você é contabilidade, que você coloque o nome da empresa, coloque a competência, que fica mais fácil depois de você identificar lá em itens enviados, tá bom? Caixa de entrada, mas aqui é onde a gente recebe aqueles relatórios que a gente solicita lá no menu empregador, e os itens enviados é onde você consulta todos os arquivos que foram enviados a partir do nova mensagem, tá? O pessoal fica com dúvida, mas o que é um arquivo catalogado? Porque quando você faz um envio, ele fica aqui arquivo enviado e depois de alguns dias ele fica como arquivo catalogado, tá? É o status de que o arquivo ele foi recepcionado e está tudo certo, tá bom? Ontem eu estava, antes de eu vir para cá, né, ontem eu estava lendo o manual das movimentações, declaração de FGTS, movimentações de conta, e lá ele traz bastante detalhes ali sobre questões de envio, por exemplo. Uma coisa que eu acho que ninguém confere é a recusa de um arquivo CFIP. Então, um arquivo CFIP, se ele não tiver feito ali de maneira correta, ele pode ser recusado. Então, uma das orientações que está lá no manual é que depois de 7 dias, a pessoa tem que vir aqui nesse menu itens enviados e verificar se o arquivo foi rejeitado, porque se foi rejeitado, a pessoa tem que enviar novamente, tá? A gente ainda vai falar também um pouquinho sobre regras de envio nesse treinamento, tá bom? Menu ajuda, você não vai encontrar nada, tá? Se você quer acessar o seu otorgante, né? Se você é história de contabilidade quer acessar o teu cliente, você vai clicar nesse menu aqui e informar aqui a inscrição do teu cliente e você é direcionado para o ambiente dele, tá? Então, esse aqui é, né, o menu inicial da caixa postal, tá? Segundo, a gente vai ter que manter a máquina, é aqui que eu faço o cadastro de máquina, né? É aqui que eu crio aquela camada ali de proteção que a caixa tanto fala, tá bom? Aqui em consultar a máquina, eu consigo identificar quais máquinas já foram cadastradas. E qual é a regra de cadastro de máquina?
Para cada certificado que eu vou utilizar para fazer envio, eu preciso cadastrar a máquina, tá? Eu não preciso cadastrar todos os certificados que eu tenho no escritório de contabilidade, por exemplo. Eu só vou cadastrar aqueles que eu tenho necessidade de fazer envio, tá? Aqui eu coloco o nome da máquina, justamente para identificar, porque eu posso ter várias máquinas cadastradas no escritório de contabilidade. Por exemplo, eu tenho 4 computadores ali no DP. Eu posso cadastrar os 4 no mesmo certificado. E é importante, como eu falei, identificar. Quando eu estou ali no processo de consultoria, eu sempre venho aqui no consultar a máquina e pergunto: esse computador que está cadastrado aqui é o mesmo dispositivo que a gente está acessando? Porque, de repente, a pessoa perdeu a chave, o token, né, da máquina, e aí eu preciso cancelar esse que está ativo aqui para poder gerar um novo, tá bom? Então, aqui em cadastrar máquina, eu tenho o nome, e aqui eu tenho os tipos. Eu tenho para um envio, eu tenho para 30 dias, eu tenho para um ano e tenho por prazo indeterminado. Eu dou o aceite, depois de eu colocar o nome aqui, tá? E vou em continuar e tá tudo certo, ele vai cadastrar, certo? Tem um outro passo também de cadastro de máquina, que é lá no processo de envio de CFIP. Se ele não identifica que a máquina está cadastrada, eu já falei aqui que isso pode acontecer, mesmo que você tenha cadastrado máquina, porque você pode ter feito uma limpeza de navegador, você pode ter trocado de navegador, pode ser que ele não identifique o token. E se você não tem o token cadastrado, ele vai fazer o envio e antes do processo de envio ele vai cadastrar um token só para aquele envio. Aquele token você não consegue usar em outros envios, tá? Se você for enviar novamente, ele vai pedir de novo para cadastrar token. Eu recebo muito essa dúvida lá no DP Conectado e essa dúvida é porque a pessoa não sabe como a plataforma funciona. Então, por isso que você está aqui nesse curso hoje, que é para realmente aprender como a plataforma funciona. Uma vez que você cadastra aqui um token por prazo indeterminado, você guarda esse cidadão, tá? E a diferença aqui é que o token por prazo indeterminado, ele vem com o número do CNPJ. Você guarda ele e aí, quando você estiver fazendo o envio, se o computador não identifica que a máquina está cadastrada, você vai lá, cata ele onde você salvou ali na pasta da empresa, carrega ele, que ele vai validar e aí você segue no processo de envio, tá bom? Depois, como eu falei, ele não deve pedir mais. Se você não mudar de navegador, se você não fizer uma limpeza ali no computador, ele já sempre vai identificar que a máquina está cadastrada e ele vai fazer o envio direto, certo? Sem pedir token, tá bom? Outro detalhe importante, tá? É que, como eu falei, se você não tem a sua máquina configurada, você não consegue fazer essa etapa. Ou, se você tem algum problema com o certificado, você até consegue fazer essa etapa, só que você não consegue fazer o envio, né? Lá na parte de envio está dando problemas de certificado, tá? Basicamente é isso. Se eu quiser acessar o do outorgante, eu mudo aqui, tá? Um detalhe importante, tanto a caixa postal quanto aqui o cadastro de máquina, para quem tem só esse CPF, essas funções não estão disponíveis, tá? Para quem tem só esse CPF, se você acessar aqui, você não consegue cadastrar a máquina, né, pelo seu CPF diretamente e nem fazer um envio diretamente, tá? Se você quiser fazer por um cliente, aí você tem que mudar aqui para o Toga para poder fazer esse processo de envio, tá bom? Ok? Próximo ponto aqui é o registro. O registro eu vou utilizar para quando, né, eu utilizar o certificado pela primeira vez, para quando eu tiver um novo certificado. Então, eu venho aqui na opção registrar certificado. No caso, o meu certificado já está registrado, então ele vai dar o aviso de que o certificado já está registrado. Certificado token utilizado já está registrado. Se você está acessando com o certificado pela primeira vez e o certificado não está registrado, ele vai dizer que falta fazer o registro. Você pode vir aqui e fazer o registro, tá? Se depois de fazer o registro aparecer uma mensagem aguardando autorização, você vai ter que ir na plataforma antiga e fazer todo o processo de registro por lá. E aí você consegue validar, tá? Outro detalhe também é que se você está fazendo o registro de um eCPF vinculado a um SEI, na hora de fazer o registro, ele vai pedir para você informar o número do SEI. E você precisa ter muito cuidado na hora de cadastrar o número, porque se você cadastra o número errado, você vai fazer o registro errado. E aí, hoje, particularmente, no momento que eu estou falando aqui com vocês, não tem uma forma de você cancelar esse registro, porque ele é um contrato de utilização da plataforma. A não ser, né, o manual fala que a Caixa pode fazer esse cancelamento, e aí você consegue fazer um novo registro, né, a revogação, só que na prática, falando, sendo bem sincero, eu nunca acompanhei um procedimento desse, nunca vi isso acontecer na prática, tá? Inclusive, uma pessoa me procura essa semana pedindo orientação, eu justamente passei essa orientação para ela e vou estar acompanhando o processo
ver se é possível fazer. Mas, a priori, se você faz um registro errado aqui, como, por exemplo, nesse caso, só que pode acontecer, né, quando é um eCPF vinculado a um SEI, não tem como você refazer esse registro, tá? Então, essa opção de registro, ela vai estar sempre disponível para certificados novos, né, que estão usando a primeira vez a plataforma, ou que você emitir um novo certificado, você vai precisar fazer esse registro, tá bom? E o menu de procuração é onde você faz o cadastro de procuração. Ele é super prático, intuitivo. Lá no curso também você vai encontrar o tutorial ensinando você o passo a passo para fazer isso, tá? Um detalhe também aqui que eu já vi, tem gente que pensa que o conectividade é igual o ECAC, tá? Porque no ECAC, por exemplo, eu, Luciano, como responsável, representante legal na minha empresa, eu posso vir lá no ECAC, acessar com o meu CPF, entrar na minha empresa e depois cadastrar a procuração para um terceiro. Aqui eu não consigo fazer isso, tá? Essa plataforma aqui não funciona desse jeito. Se eu entrar aqui com o meu CPF, ele não consegue saber se eu tenho empresa. Ele não sabe, então eu não consigo. Então eu vejo pessoas tentando cadastrar procuração pelo eCPF, achando que está fazendo, né, dando outorga da sua empresa, mas não tem essa função aqui. E aqui você consegue consultar a procuração que foi cadastrada, certo? Ok? Então, esses 4 menus são os menus novos da nova plataforma, tá bom? E o restante é tudo antigo. Parcelamento sem NIS, PIS empresa, cadastro NIS, regularidade de FGTS, judiciário. Qual é o problema aqui? O problema é que elas funcionam melhor no site antigo. Então, tem gente, por exemplo, que está querendo cadastrar PIS e não consegue. Cadastrar PIS do trabalhador porque não consegue, porque o cadastro só funciona melhor no site antigo, tá? E aí está tendo problema. Eu não sei como é que eles vão resolver essa questão, tá bom? Eu quero dar passar um detalhe aqui para vocês, é com relação ao menu empregador, que se eu acessar, por exemplo, aqui regularidade do FGTS, ele vai abrir uma janela aqui, se eu quero manter logado nesse certificado, ou se eu quero acessar como outorgante, tá? No caso aqui, eu não quero nenhum outro, tá bom? Eu queria sair daqui, ele saiu, tá? Mas se eu for aqui no menu empregador, ele não tem essa opção. Então, ele vai pedir para eu assinar e ele vai me direcionar para o site antigo, certo? Detalhe que eu quero passar aqui para vocês. Esse menu empregador, ele sempre funcionou aqui no Chrome, tá? Ele sempre funcionou, não deu erro. Eu já uso ele há muito tempo aqui, ele nunca deu erro. Mas para isso eu preciso estar com o meu Java configurado. Se o Java não estiver configurado, chegar aqui, ele vai dar a tela branca aqui. Você não vai conseguir acessar. Então, quem está providenciando formatação de computador, já conversa com o seu TI e fala, olha, eu quero que você configure o conectividade CP na versão 1, que aí ele vai fazer, né, vai baixar o Java 32, o Java 64, vai adicionar ali os sites permitidos, vai fazer aquelas configurações ali de permissão no opções de internet. Então, ele vai fazer todo aquele jogo lá para poder você acessar. O menu empregador você consegue acessar aqui. E se você estiver acessando com empresa e quer acessar você quer acessar o seu outorgante, né? Ah, eu estou aqui com história de contabilidade, quero acessar o meu cliente. O que eu faço? Você vem aqui que ele já tem uma opção aqui. Eu acho que é por isso que eles não colocaram lá. Você tem aqui, ó, acessar a empresa outorgante. E aí você cata o CNPJ da empresa, você vai em continuar e agora você já está acessando como outorgante. E aí você pode solicitar os relatórios, né, da empresa que estão disponíveis aqui, tá? Então, essas funções que estão disponíveis ali.